Olá, aluno! Hoje teremos a nossa aula sobre morfologia vegetal, mas vamos olhar a parte interna das plantas. Nós iremos olhar o tecido vegetal, que é um conjunto de células que tem uma origem comum, mas na medida em que elas vão se especializando, ou seja, tendo funções fisiológicas diferentes, elas começam a se especializar. E para isso nós vamos olhar esses tecidos permanentes, que são os tecidos adultos. Nós iremos olhar os tecidos de revestimento, sustentação, condução da seiva e os tecidos de preenchimento. Nos tecidos permanentes, eles são divididos em tecidos simples e tecidos complexos. Na nossa primeira parte da aula, nós iremos ver os tecidos simples, que é o parênquima, colênquima, esclerênquima e suber. Falando então dos tecidos simples. Por primeiro aqui das estruturas simples, nós iremos ver o parênquima. O parênquima é a região que nós podemos entender como a região o mesófilo, né, que é uma região mediana existente na célula, aqui nesse corte histológico que está sendo feito. E nós temos aqui, olha, o parênquima alongado, também chamado de parênquima palissádico, né? Eu sempre uso mais o nome palissádico, porque ele lembra realmente uma paliçada. Olha, são estruturas alongadas, nas células laterais, né, sendo uma ao lado da outra, formando como se fosse uma parede, né, uma parede de sustentação, de preenchimento dos espaços, né. Abaixo dele nós temos aqui o parênquima lacunoso, também chamado de parênquima esponjoso. Então toda essa região aqui, ó, toda essa região é a região do parênquima lacunoso. No parênquima lacunoso, como o próprio nome diz, nós iremos ver lacunas, nós iremos ver espaços que podem ser locais para armazenamento de água, algumas inclusões orgânicas que nós iremos ver na nossa próxima parte da aula, né? Óleos também estão ali e algumas inclusões inorgânicas também e produtos da secreção. Essa região é muito fácil de nós reconhecermos. Nesta imagem real, essa é a vida real, é como a gente consegue enxergar no laboratório, né? Perdão, no microscópio. Essa é uma foto minha, onde nós olhamos aqui e a gente consegue perceber claramente os parênquimas, né? Aqui nós temos o nosso parênquima palissádico e nesta região aqui o nosso parênquima esponjoso, nosso parênquima lacunoso. Eu estou mostrando, mas é toda essa região, né? E aqui, ó, toda essa região aqui. É assim que a gente reconhece quando a gente faz um corte histológico e observamos. No nosso próximo slide, nós estamos falando agora sobre alguns tecidos de sustentação, que são tecidos constituídos por células vivas, no caso o colênquima, né? Colênquima são células vivas, são células celulósicas. Células celulósicas, quando elas são coradas com azul diastra, elas têm aquela coloração azulada. Este é uma das formas que nós podemos reconhecer e diferenciar o esclerênquima, que são células mortas, são células lignificadas, se envoltas por lignina, e é assim que nós vamos gradativamente reconhecendo cada estrutura. Então, aqui nós temos uma estrutura de maior flexibilidade, no caso do colênquima, e no caso do esclerênquima, nós temos uma estrutura de maior rigidez, uma estrutura que dá uma sustentação maior. Algumas pessoas chegam a comparar o esclerênquima ao tecido ósseo dos animais, né? Aqui nós podemos enxergar o nosso colênquima. Como eu falei para vocês, ele tem uma coloração azulada e ele é um tecido que está angularmente posicionado, né? Aqui você vê toda essa parte aqui em torno das células.
E aqui nós podemos ver o nosso esclerênquima, aqui com a coloração de safranina, onde nós temos essa coloração um pouco róseo, um róseo avermelhado, né? E a gente percebe claramente como as paredes elas são de uma dimensão maior. A parede da célula foi lignificada, então ela tem uma dimensão maior. Você consegue perceber claramente nessas estruturas uma rigidez maior, uma estrutura de sustentação, uma estrutura mais com paredes mais firmes e paredes mais alongadas. Com relação ao Suber, né, que é uma estrutura de proteção, é uma estrutura que também age como isolamento térmico, uma proteção mecânica contra choques, contra batidas, então ele gera um amortecimento, né? O Suber é um pouco mais fácil de nós percebermos porque nós conhecemos o produto do Suber, que são as rolhas. As rolhas usadas nos vinhos e champanhes, ela vem exatamente dessa árvore chamada sobreiro, né? Portugal é o maior produtor de rolhas do mundo, tem uma grande plantação dessa árvore sobreiro, e aqui nós temos uma ideia de como é retirado esse Suber, né? E aqui a gente pode ver esquematicamente como é este Suber, ou seja, é uma estrutura mais externa de proteção e ela também é constituída de células mortas e dá aquela proteção ao caule, dá também a proteção a outras partes da planta aonde ela pode se encontrar. Pessoal, nós temos agora a nossa segunda parte, onde nós iremos falar sobre as estruturas internas da planta, mas aquelas estruturas com um pouco maior de complexidade.